E agora você está lançando um livro, A Hidra Feminista, junto com a Rita Matias. Queria que você contasse um pouquinho de onde surgiu essa ideia desse livro e o que trata esse livro. Olha, é muito legal falar sobre isso, sobre o surgimento do livro, por causa da situação do Brasil com Portugal. Vocês, aqui a Brasil Paralelo, foi responsável por quebrar um pouco aquele preconceito um pouco não, muito preconceito que os brasileiros tinham graças à doutrinação nas escolas com respeito ao nosso povo irmão, né, que é Portugal, uma nação com 1000 anos e que ajudou a colonizar o Brasil. Colonizou o Brasil, na verdade. A primeira pessoa a ser alfabetizada nesse país foi graças aos católicos que vieram nas caravelas. E não precisa ser católico para reconhecer isso, eu não sou, e acho que todo mundo deveria, na verdade, ser grato aos portugueses por uma série de sucessos que o Brasil obteve desde a chegada deles. O progresso, o crescimento científico, tecnológico, na educação, na arte e tudo mais. Mas isso é importante porque hoje nós quase que podemos dizer que teríamos que colonizar culturalmente Portugal. Porque eles se descristianizaram, talvez isso sirva de alerta, uma nação de 1000 anos, depois de 1000 anos começou a se tornar uma nação laica, talvez até ateia. Então, nós temos 500 anos, né? Temos que cuidar para que daqui a 300 ou 400 não sejamos nós nessa situação. Mas o ponto é que eu estive em Portugal e o livro surgiu desse intercâmbio entre os conservadores do Brasil, e nisso eu incluo o Nicolas também, a Bia Kisses também, que tem um intercâmbio enorme com Portugal. A gente sempre vai para lá, faz palestras. E Portugal está nessa situação. Eu fui visitar algumas associações pró-vida que devem combater o aborto, e mesmo dentro dessas instituições, a maioria das coordenadoras, diretoras eram declaradamente feministas. Eu fui, é engraçado, né? Eu fui para falar sobre a importância de nos posicionarmos como antifeministas, e elas discutiam comigo sobre será que não podemos usar a expressão um novo feminismo ou outro feminismo, uma resistência muito grande a esse assunto. Mas em 2022 nós conseguimos fazer isso, fizemos a primeira conferência antifeminista de Portugal, da história recente de Portugal, graças ao trabalho da deputada Rita Matias. Quem não a conhece deveria conhecer, Rita Maria Matias no Instagram. Ela e sua família estiveram muito envolvidos na criação de um novo partido em Portugal, um partido de direita. E por que eu digo que essa é uma colonização invertida, né? Onde nós temos que ir para Portugal resgatar esses valores. A comunidade cristã de Portugal decresce a cada ano, e quem ajudou, de certa forma, a inspirar o partido Chega, que é um partido muito recente, muito novo, não tem nem 10 anos em Portugal, foi o nosso padre Paulo Ricardo. Olha Então, só! poucas pessoas comentam sobre isso, mas o renascimento da direita em Portugal tem muito da cultura brasileira. E, enfim, então o partido Chega, que é o partido português, que a gente poderia descrever como uma mistura aí entre Novo, PL, antigo PFL, sei lá, é uma mistura de conservadores com liberais, com direitistas, enfim, todos aqueles que não se identificam com pensamento esquerdista ou progressista. E esse partido novo, recente, que é o partido Chega, elegeu e reelegeu a deputada Rita Matias, a mais jovem na sua primeira candidatura. Hoje tem apenas 26 anos e já é deputada reeleita. Nossa. Legal. E a gente, lá nesse encontro, então, em Portugal, decidimos abordar essa temática. Nossa reunião foi na Universidade de Coimbra, que lá em Portugal é um foco de difusão do conteúdo feminista. Essa universidade histórica, infelizmente, se presta hoje a falar bem, a produzir conteúdo feminista. E nós estivemos lá para uma palestra e nos preocupamos em oferecer um material de qualidade com robustas referências bibliográficas. Então, nesse momento, surgiu um artigo que eu diria quase acadêmico, porque eu não gosto de nada que é acadêmico, me cansa um pouco, mas esse conteúdo acabou gerando o livro que hoje nós lançamos, A Hidra Feminista, que é uma teoria, mas nada de inédito e nada de genial, é uma teoria observável na realidade de qualquer político atento, de como o movimento feminista consegue aprovar todas as suas leis. As leis que eles querem aprovar, eles conseguem. Mesmo que o nosso país seja de maioria evangélica e católica, seja um país de maioria cristã, os nossos políticos sejam, por exemplo, mesmo as mulheres, a maioria contra o aborto, por algum motivo, as pautas feministas avançam imparavelmente, né? Até mesmo em governos de direita, o que é lamentável. Então, esse trabalho que nós lançamos agora, a Hidra Feminista, é para falar do movimento feminista contemporâneo, de agora, de 2021, 22, 23, 24, 25, o movimento feminista hoje, como ele atua hoje. Isso é importante porque o meu primeiro livro, que foi bem revolucionário no melhor sentido,
falava só sobre a história do feminismo até 1990. Então, atualizar essa questão é fundamental, porque, sem falsa modéstia, eu sou uma das principais, eu poderia dizer, eu gosto dessa palavra, mãe, né? Uma das principais mães do antifeminismo no Brasil. Então, é relevante poder atualizar essa questão e não ficar só naquele primeiro livro que a gente lançou lá em 2019. E ele é um livro de caráter político. É um livro político. Eu poderia dizer que é uma cartilha. Não gosto do termo cartilha porque empobrece o livro, né? Mas é quase que uma cartilha sobre como o movimento feminista trabalha e como combatê-lo.